A comissão do Congresso responsável pelo orçamento aprovou ontem um relatório preliminar que aumenta para 3,8 bilhões de reais o fundo eleitoral em 2020. Para turbinar os recursos das campanhas municipais, o Congresso prevê cortes em saúde, educação e infraestrutura. De acordo com o painel da Folha, inicialmente o governo de Jair Bolsonaro desejava destinar 2 bilhões de reais para custear as eleições. No entanto, presidentes e líderes de partidos que representam a maioria dos deputados e senadores articularam a elevação do valor do fundo em 1,8 bilhão de reais. O novo valor do fundo eleitoral ainda será votado no relatório final da Comissão Mista do Orçamento. Depois, o plenário do Congresso analisa a proposta em uma sessão que está prevista para o dia 17 de dezembro. Começo com você, Josias. O Congresso Nacional fez uma opção preferencial pela autodesmoralização. É como se os parlamentares estivessem empenhados em revogar o direito do brasileiro ao otimismo. Se ninguém fizer nada, e tudo indica que nada será feito, o Legislativo vai aprovar uma elevação do fundo de financiamento para os candidatos a prefeito e a vereador em 2020, de 2 bilhões para 3 bilhões e 800 reais. Para chegar a esse montante, os congressistas passaram na lâmina fatias do orçamento de vários ministérios. Cortaram algo como 1,7 bilhão. Uma parte foi retirada da saúde, coisa de 500 milhões de reais. Outro naco foi subtraído de projetos de infraestrutura em áreas como habitação popular e saneamento básico, algo como 380 milhões de reais. Suprimiu-se até dinheiro da educação, 280 milhões de reais. Repetindo, para enfatizar, retirou-se verba de áreas como saúde, habitação, saneamento e educação para engordar o bolo de dinheiro público que vai ser torrado na campanha municipal do ano que vem. Experimente colocar isso, essa transferência de verba social para a caixa eleitoral nas suas circunstâncias. Pense na reunião em que os líderes partidários optaram pelo escárnio. Não ocorreu a ninguém dizer algo assim, bom, quem sabe na educação e na saúde a gente não mexe. Nenhuma voz se levantou para ponderar, gente, cortar a verba de saneamento pode pegar mal. Quer dizer, 13 partidos avalizaram essa excrescência. Anote aí, eu botei aqui, PP, Partido Progressista, MDB, PTB, Partido dos Trabalhadores, PSL, PL, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade. Só 4 legendas se posicionaram contra essa excrescência. Podemos, Novo, Cidadania e PSOL. Se tudo correr como planejado, você paga a conta mais salgada e eles decidem que candidatos receberão a verba. Eles quem? Ora, os de sempre, Lulas e Valdemares, Jeffersons e outros azares. Celebrava-se no início do ano a posse de um Congresso renovado, o mais renovado das últimas 3 décadas. Chega-se ao final do ano à conclusão de que o parlamento novo era pão dormido. Fala, Constantino. Uma completa indecência, uma imoralidade, uma vergonha e uma tremenda cara de pau de quem tenta justificar o injustificável. No momento em que todos estão tendo que cortar na carne, reduzir privilégios, gastos, porque o Estado quebrou, eis que os políticos resolvem que precisam de 4 bilhões de reais, praticamente, para bancar eleições municipais. E o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, ainda tem a pecha de alegar que precisa se bancar a democracia. Quer dizer, é um escárnio completo. E o mais importante para mim é analisar como que a bolha de Brasília permanece um tanto apartada da realidade nacional. Quer dizer, nós tivemos vários feitos importantes. Eu não sou adepto da teoria de que é possível governar e ter uma democracia saudável com o povo nas ruas toda semana. Isso é inviável. Eu tenho medo, inclusive, de multidões o tempo inteiro tendo que ir para as ruas. Isso é sinal que tem alguma coisa muito equivocada na política e na democracia. Mas é inegável que nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, nós tivemos várias coisas, várias conquistas
que foram possíveis apenas pela presença maciça de povo nas ruas. Foi isso que intimidou, de certa forma, o abuso, o excesso de abuso por parte dos velhos caciques, né, da política. Então, graças a isso e essa pressão, tivemos o próprio impeachment da Dilma, tivemos várias outras coisas que se seguiram depois. Mas parece que os políticos realmente querem colocar o povo na rua de forma permanente. Eu que estou lendo um livro muito importante, inclusive, sobre a Revolução Francesa, que obviamente desandou, né? Se transformou num caos, num terror. Um livro excelente do Christopher Dawson, aliás, eu recomendo. Eu fico alarmado com a insensibilidade desses políticos diante da situação. Quer dizer, é como se a indignação não estivesse num patamar suficiente de ebulição ainda. É como se eles estivessem provocando até o limite para ver quando é que o caldo da indignação vai entornar até virar realmente uma revolta revolucionária. Não dá para brincar com uma coisa dessas. Isso é temerário. Isso é temerário. Além disso, nós temos aí uma PEC, a PEC 196, que quer agora resgatar o nefasto imposto sindical. Quer dizer, a gente sabia que a luta contra os monstros do pântano não ia ser uma luta trivial. A gente sabia que derrotar décadas dessa turma incrustada no poder e mamando nas tetas públicas não ia ser uma coisa fácil, que os ratos não iam entregar os anéis de ouro, não iam largar o osso docilmente. A gente sabia que ia ter reação, que ia ter que ter pressão, mas parece realmente que a classe política, 13 partidos, não é um número também do nada, né? No mínimo simbólico, porque o PT, inclusive, está entre eles, 13 partidos lutando para avançar sobre o nosso bolso numa época em que estamos tendo que cortar um monte de gastos importantes e que temos aí 12 milhões de desempregados no país ainda. O Estado não tem recurso para investir e eis que eles acham que precisa de 2 bilhões extras do cofre público, que dinheiro tem carimbo, quer dizer, óbvio que está saindo de educação, de saúde, de infraestrutura, para financiar os fisiológicos do centrão e da esquerda para que possam se manter para sempre no poder. Isso realmente é impressionante. Não dá mais. O povo brasileiro está saturado e exige uma resposta da classe política, que ainda dá para rever isso aí, se não quiserem realmente brincar com fogo. Fala, Josias. Tem um detalhe que é o seguinte: numa discussão como essa, houve uma primeira aprovação de um relatório preliminar na Comissão de Orçamento. Aprovou-se esse relatório com uma votação simbólica. As pessoas não levam a cara à vitrine. A votação simbólica é aquela na qual o presidente da comissão pergunta a quem está de acordo, permaneça como se acha. Aí a pessoa fica imóvel e a coisa é aprovada. Quer dizer, as pessoas não têm nem a coragem de levar a cara à vitrine. Aprovam uma coisa como essa no escurinho do voto solidário, do voto conjunto, sem a identificação do personagem que está votando. E não há, durante todo o processo de discussão, além de ser feito à sombra, não há ninguém que levante a voz para dizer, gente, por que não cortar gastos? A campanha presidencial do ano passado, na qual se elegeram o presidente da República, governadores de estado, deputados estaduais, deputados federais e um pedaço do Senado, essa gente toda foi eleita numa campanha com 1,7 bilhão de reais. Foi esse o custo da campanha do ano passado. Agora nós vamos ter uma campanha municipal. Aí alegam, não, mas tem muito mais candidato. Ora, tem mais candidatos, mas a eleição vai se dar no âmbito municipal, que é muito mais simples, não é o sujeito não vai fazer campanha no estado inteiro, vai fazer a campanha no município dele, não fará a campanha no país inteiro, como é o caso do presidente da República, fará a campanha no município. E hoje nós estamos lidando com a era da internet, a era da informática. A pessoa não faz mais campanha como antigamente, que subia em palanque, contratava carro de som. Isto é coisa do passado. Então ninguém fala em cortar custos, fala apenas em elevar gastos. Isto é realmente um escárnio e não dá para aceitar. Bom, virando a página, um outro... Oi, fala, Vitor, Rodrigo, diga aí. Claro. Eu queria deixar passar em branco uma coisa só, né? A postura também... patética do senador Flávio Bolsonaro, né? Ele votou a favor do aumento do fundo e gravou depois um vídeo para as redes sociais dizendo que se equivocou,
e que jura, vejam só, que não vai tocar em fundo eleitoral. Né? Quer dizer, houve um equívoco por parte do senador, filho do presidente da República. Acredite quem quiser ou quem tiver predisposição bovina. Bom, e já chegou por aqui a Vera Magalhães, só para introduzir o tema. Então, Vera, a gente está falando desse avanço aí do fundão eleitoral, esse texto aprovado ontem na comissão da Câmara dos Deputados, que faz agora com que o valor para as eleições possa chegar a 3,8 bilhões de reais. Primeiramente, boa tarde, Vera. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. São Paulo, basta cair uma gota de chuva, já fica inviável, né? Comentaram só 1 bilhão e 800, ô Brown. Uma coisinha pouca, um dinheirinho de pinga. Todo mundo tem aí na carteira, tenho certeza que vocês têm esse dinheiro para as despesas básicas ali, né? Que é 1 bilhão e 800 a mais, não é mesmo? Para quem já tinha 2, né? Então, o orçamento está sobrando mesmo, tem dinheiro de sobra para a educação, para a saúde, não tem explicação para isso. Todo mundo sabe, aqui a gente já tratou de financiamento eleitoral sob diversos prismas ao longo desses últimos anos, aqui de 3 em 1. Quando o Supremo aprovou a mudança, proibindo o financiamento privado, que muita gente aplaudiu, nós fomos uma voz contrária aqui nesse programa. Nós dissemos que o financiamento empresarial bem vigiado e bem disciplinado era melhor do que financiamento público, porque você tiraria justamente de áreas que precisam de recursos e que tem pouco, porque o orçamento já é todo ele muito engessado, todo o dinheiro já é carimbado para certas despesas obrigatórias, muito comprometido com gastos com pessoal, gastos com previdência, e você desviaria isso para o financiamento das eleições. Veja, é necessário financiar as eleições, ninguém duvida disso. Uma democracia precisa ser custeada, ela custa caro, realizar eleições é algo que custa dinheiro. Os candidatos serem conhecidos por parte da população demanda que eles tenham acesso à propaganda, tudo isso está tudo certo. Mas não se pode fazer isso à custa de cortar despesas em rubricas importantíssimas. Saúde, educação, habitação, saneamento, são essas as rubricas que estão perdendo dinheiro. E perdendo muito dinheiro. Você vai distribuir uma montanha de dinheiro para os partidos muito maior do que foi nas eleições presidenciais. É 120% a mais do que foi em 2018. Não se justifica isso. Os deslocamentos numa campanha presidencial, numa campanha para governador, são muito maiores do que numa campanha municipal. Os gastos com TV também proporcionalmente muito maiores, porque você tem um aparato ali de marketagem e tudo isso muito maior numa campanha presidencial. Então, eles legislaram absolutamente em causa própria, estão pensando na manutenção das suas bases ali, dos seus currais eleitorais, e isso não tem sentido nenhum diante das restrições orçamentárias cada vez mais sérias que a gente tem, com um teto para cumprir, com a necessidade de corte de gastos, que acaba premindo o orçamento, com a discussão mesmo das reformas que estão lá no Congresso e que mexem no orçamento num outro sentido, num outro aspecto, justamente para torná-lo mais racional. Em nenhuma hipótese faz sentido um gasto como esse.